Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, acredito ser uma tônica bem atual que todo mundo está passando. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? 5 bloqueios para a mudança. Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com todos aqui que estão em sintonia comigo, seja nas redes sociais, seja diretamente aqui nas ondas da rádio ou ao vivo, pergunto, quem não está tendo a necessidade de uma mudança na atualidade? Devido a todos os acontecimentos da humanidade, que, como eu já expliquei em programas anteriores, representam ciclos que trazem essas mudanças que a humanidade, no rigor ou no amor, deve viver. Então peço para todos que estão em sintonia comigo que meditem em relação à sua própria vida pessoal ou para aqueles que ousam um pouquinho mais, a sintonia com a realidade coletiva, a realidade do país que você reside, a realidade do planeta de uma forma geral. Nós vemos a olhos vistos tudo sendo chacoalhado, tudo tendo que ter novos paradigmas e, como também sempre digo de uma forma um pouco rebelde, eu acredito que não devemos aceitar uma mudança artificial ou mesmo superficial. Como assim? Nós retornarmos a todas as injustiças, desigualdades que nós tínhamos antes desta pandemia que trouxe para todos nós essa necessidade de alteração de vários valores, tanto no sentido cultural, econômico, político, religioso, ou seja, está sendo chacoalhado todas as bases. Tudo isso ocorre para que a mudança ocorra, para que nós sejamos seres humanos melhores. Então, algumas pessoas podem estar passando os grandes rigores, como eu disse, tanto no sentido pessoal, como também para quem observa e tem a mente e o coração um pouquinho mais amplos em relação a tudo que acontece, observando no mundo a necessidade do ser humano reciclar a sua atitude, a forma do trato com todos os reinos e todas as realidades. Então, nesse programa eu vou colocar para vocês, de acordo com a sabedoria das idades, quando eu digo sabedoria das idades, como muitos sabem e me seguem aqui, eu me alicerço no que nós chamamos da teosofia, que traz a cosmogênese e a antropogênese, que explicam de uma forma extremamente direta por que pensamos, por que sentimos, como é isto de ganharmos energia, perdemos energia, porque temos a possibilidade, às vezes, de realizar ou não conseguir realizar aquilo que queremos. Todas essas realidades são explicadas, como eu disse, através da teosofia ou mesmo a eubiose, que representar uma escola iniciática que traz todos esses valores atualizados. Nós temos que compreender que bloqueios que nós, mesmo de uma forma inconsciente, colocamos como realidades ou mesmo autossabotagens dentro de nós, e isto impede com que a gente consiga mudança. Como eu disse, na minha visão de sermos seres humanos melhores. Então eu vou colocar esses 5 passos, essas 5 possibilidades que cada um analisa de acordo com a sua vida pessoal, e com isto você pode identificar alguns pontos que talvez, corrigidos, possam lhe oferecer um resultado mais assertivo em relação a essa necessidade de mudança. Nós precisamos entender inicialmente por que eu coloquei 5 passos. O ser humano hoje, ele está subjugado por estes 5 passos. Como assim subjugado? Ele está pressionado pela necessidade do que nós chamamos hoje de espiritualidade. Observem como isto está em alta. Quantas pessoas, desde 2020, quando começamos a ter todas essas mudanças de uma forma direta em relação à nossa própria consciência, quantas pessoas que antes não ligavam para realidades que estão além desse mundo material e físico que vivemos, começaram a abrir as suas mentes e seus corações para outras realidades. Então vamos lá. Para entender os 5 passos, inicialmente temos que entender o quaternário que todos nós estamos vivendo na atualidade como a nossa evolução. O que seria esse quaternário? Hoje nós temos, e isso é irrefutável, nós temos a realidade de 4 elementos,
terra, água, fogo e ar. Nós temos, através de duas consciências celestes que impactam diretamente a força do que nós chamamos de vida, o Sol e a Lua. O Sol possui 4 estações, 2 solstícios e 2 equinócios, e por fim a própria Lua, que representa a modulação de toda essa energia que chega para nós, como o pulso de vida do Sol, que quem vive sem a energia solar, negar o impulso de vida que vem através da força do Sol, é negar a si mesmo. A própria Lua também possui com esta modulação 4 fases, que aí sim, até a própria ciência oficial observa que as fases da Lua alteram muitas coisas aqui na face da Terra. O ritmo, as marés, os ciclos. Na própria lavoura, nós vemos a consciência presente na sabedoria daqueles que lidam diretamente com a terra e com o plantio, que muitas vezes não podemos, através de uma determinada fase da Lua, fazer a castração de animais, realizar as colheitas. Tudo isso está muito claro. Chegou o momento da ciência atual começar a compreender este processo que faz com que nós tenhamos a nossa evolução alicerçada nesse quaternário, e quando nós começarmos a nos harmonizar com este quaternário, que eu já citei alguns exemplos que são irrefutáveis, nós estamos prontos para o 5º princípio, que poderia representar diretamente o que nós chamamos hoje, seja qual for o seu caminho, de espiritualidade. Que hoje nós pegamos a própria física quântica ainda, né? Já uma coisa antiga, podemos dizer agora, em pleno ano de 2021, que está abrindo os seus caminhos para que a gente compreenda além desse mundo físico. Hoje nós pegamos muitos pensadores, tanto brasileiros aqui do local aonde eu estou trazendo o programa para vocês, como também filósofos e pensadores do mundo inteiro. Eles estão começando a abrir as suas cabeças para realidades que estão além dessa matéria física. Então, toda essa realidade que quer comprovar, através da ciência, o que nós chamamos a partícula de Deus, tudo isso está verdadeiramente no ser humano. Então, daí nós começamos a compreender que muitas vezes os 5 bloqueios que criamos impedem com que nós entremos nesse fluxo do 5º princípio. Por isso, novamente digo, após essa explanação, que nós podemos ter 5 bloqueios. Vamos entender primeiro como funcionam esses 5 passos. Aí eu citarei aqui no programa a possibilidade de cada um meditar e refletir em relação a essas consciências que devem ser trabalhadas quando elas não estão harmonizadas com quem verdadeiramente somos. Todo ser humano, antes de realizar qualquer coisa, seja o que for, ele pensa. Ele trabalha a sua consciência mental, é sempre o primeiro passo. A força do nosso cérebro, através dos neurônios, fazendo as suas sinapses, as suas conexões com o que nós chamamos de memória, tudo é realizado através dessa energia. Então, quando nós pensamos que muitas vezes um desejo, uma vontade de realizar algo, tanto uma coisa simples, como de repente se deslocar de um lugar para o outro, como também grandes ideias ou soluções para resolvermos essa necessidade de mudança que está difícil para tantas pessoas, tudo parte inicialmente de uma captação mental que pode se tornar uma inspiração, pode se tornar uma intuição, uma ideia ou, diretamente dizendo, a própria criatividade. Quantas pessoas não se podam em relação a isso? Então, este primeiro influxo, essa primeira energia, nós poderíamos chamar diretamente de espiritualidade. Espiritualidade não é só orar, rezar, tentar entrar em sintonia com deuses, mestres, anjos, conforme existe de uma forma totalmente ampla e colocada em todos os meios de comunicação, que é providência das religiões colocar isso de uma forma clara para o ser humano. Quantas pessoas não entendem esse início do processo? Espiritualidade, antes de ser uma religião bem definida, representa nós aprendermos a trabalhar esse atributo fantástico da inspiração. Este pode ser o primeiro bloqueio que impede com que você tenha a capacidade de iniciar o que depois se concretiza fisicamente como a mudança ou a abertura de caminhos que hoje você não está enxergando. Quantas pessoas hoje,
conforme o próprio tema que eu estou desenvolvendo com vocês, não conseguem, de repente, uma melhoria no trabalho, uma melhoria na sua situação financeira, melhorias em situações ou problemas e desafios familiares, ou mesmo, por que não, relacionamentos afetivos, tudo isso sempre tem uma solução. Pelo que eu aprendi nesta primeira energia que nós bloqueamos, através dos ensinamentos, como eu coloquei inicialmente, da teosofia, da eubiose, que nos trazem toda essa possibilidade de compreensão do que é esta energia que brota e vibra dentro de nós, eu aprendi o seguinte: nenhum ser humano pode passar um problema ou um desafio sendo que ele não seja capaz de superá-lo. Pense assim. Este é o primeiro passo para você desbloquear qualquer caminho que esteja impedindo que você possa mudar uma situação ou mesmo se adaptar para o verdadeiro novo. E não o novo de uma sociedade doente e desgastada que fará a continuidade de um processo que hoje, novamente cito o ano 2021, todos nós precisamos nos adequar. Daí que eu coloquei que o primeiro passo é a criatividade, que pode vir, como eu mesmo disse, como uma inspiração, como uma intuição ou uma ideia. Isto é espiritualidade. O ser humano que se coloca nesta primeira força ou nesse primeiro passo, a predisposição de vencer ou de conseguir aquilo que verdadeiramente ele quer, que se manifeste na sua vida de uma forma real, prática, direta, ou como podemos dizer também no seu sentido físico, porque inspiração, ideias, vontades, todo mundo possui, mas o problema é que nós não sabemos potencializar isso dentro de nós. Então o primeiro passo, que é colocado nas religiões como fé, como acreditar, mas estou tentando colocar aqui de uma forma prática para vocês, é você acreditar que você pode. Aí quando você colocar esse dínamo vibracional dentro de ti, que você realmente está predisposto a conseguir aquilo que seu coração e sua mente vibra para que se manifeste na sua frente, é necessária essa predisposição da vontade, que é um dos passos da grande magia. Então esta vontade, esta inspiração, essa intuição, essa sensibilidade superior que pode se manifestar como uma ideia daquilo que você não enxergava adiante, inicialmente é necessário você sossegar da realidade exterior. Assim você poderá desbloquear esse primeiro passo que representa o início de tudo, ou mesmo, como eu disse, para quem está nos desafios, o primeiro bloqueio. Então, fazendo um resumo deste primeiro passo, é necessário que você acredite. É necessário que você otimize essa energia dentro de ti e você deve sossegar agora a grande magia, sossegar a sua energia em relação ao mundo exterior. Quando nós ficamos observando o mundo exterior, principalmente na atualidade, onde as energias densas estão tão presentes, onde nós ficamos focados só nos problemas, nos desafios, nas realidades que muitas vezes nos impactam diretamente e a gente não faz uma calma em relação ao nosso ser, nós ficamos subjugados por essas forças. Aí não virá inspiração, não virá intuição, não virá aquela ideia que pode lhe demonstrar aquele caminho que está dentro de ti, mas que está oculto porque você não consegue conectá-lo. Por isso que todos os grandes mestres, todos, sem exceção, sempre meditaram. Sempre deram uma pausa para o mundo exterior para escutar a sua voz interior. É aí que existe o primeiro desbloqueio, onde você sossega a realidade correspondente a todo o mundo exterior, que te projeta energias mentais, emocionais, densas e pesadas. Você dá uma pausa nisso e o seu Deus interior irá conversar contigo. Aí virá a verdadeira inspiração, a verdadeira ideia e o processo real da criatividade, que representa você criar novas atividades, onde o caminho se manifesta de uma forma direta em ti. Então, dê uma pausa, aprenda a meditar. Existe no YouTube, em várias redes sociais, as pessoas explicando como você pode entrar nesse processo de meditação, onde você aprende, nem que seja por alguns minutos, com perseverança, na hora certa, quando você estiver preparado, é
esta inspiração virá e você enxergará o caminho. Mas você enxergará o caminho, não representa que você já vai chegar nele. Este é o processo da criação. A criação de você compreender para onde você deve ir. Vou pegar um exemplo desse grande gênio que eu cito ele com constância aqui no meu programa, que é Albert Einstein. Ele disse que só vinha a grande ideia ou a grande inspiração quando ele tinha que resolver algum problema, quando ele dava um tempo naquela situação onde ele estava ali, naquele emaranhado de contas, de energias que ele precisava resolver e ele não chegava a lugar nenhum. Ele falava, quando eu dava um tempo naquilo, ia fazer alguma coisa que era o processo de meditação dele, de repente observar a natureza ou desfocar a sua consciência pessoal naquele problema específico, ele dizia que a solução chegava como um passe de mágica. Isto é necessário como primeiro desbloqueio. Sem isso, nada acontece. Resumindo e finalizando para entrarmos no segundo passo ou no segundo bloqueio, sossegue o seu coração e sua mente. Nunca com muito barulho interior você chegará na inspiração ou na ideia que é necessária para que você enxergue o caminho. Depois que isso é estabelecido no ser humano, que, como eu disse, pode ser chamado de fé, inspiração, ideia, intuição, onde você consegue enxergar a possibilidade de criar um novo caminho, isso se reveste de uma energia que representa o mental humano ou concreto. Por que mental, humano ou concreto? Porque o primeiro passo que eu citei anteriormente da inspiração não representa o mental humano comum. Representa aquele ser humano que pensou e chegou numa inspiração. Mas depois que essa inspiração chegou como uma ideia ou um poder criativo, ela precisa do mental concreto para analisar. Aí sim você entra diretamente no barulho exterior. Mas você entra no barulho exterior posteriormente você ter dado uma calma e sintonizado o que era necessário. Aí o mental concreto coloca cada coisa no seu lugar. Deixa eu ver, eu entendi o caminho, eu sei para onde eu quero ir, isso está forte, firme e presente dentro de mim, mas deixa eu ver todos os pontos da situação. Deixa eu estabelecer o que é prioridade e o que não é. Deixa eu observar agora o grande passo para o desbloqueio. Se eu possuo o conhecimento necessário para que isto comece a se tornar uma realidade, ou se falta ainda conhecimento, estudo, ou, na verdade, uma análise verdadeira do que eu estou vivendo, para que cada coisa esteja no seu lugar e eu tenha bem definido as minhas prioridades. Vejam a diferença do primeiro bloqueio. No primeiro bloqueio, você desbloqueou estabelecendo uma inspiração, veio a ideia. Sem ela, nada acontece. Depois que veio a ideia, você já tem inspiração, você já tem a luz dentro de ti. Por isso que nos desenhos animados, quando alguém tem uma ideia, você vê ali no balãozinho do pensamento uma lâmpada. Isso representa, nesse exemplo bem claro e direto, o que nós chamamos de iluminação. Aí depois que eu tenho tudo isso esclarecido, eu vou ter que colocar cada coisa no seu lugar e observar se eu tenho conteúdo para executar isso. Se não tem, corre atrás, estuda, procura se informar. E a mente concreta, ela tem que estar firme e forte da iluminação do primeiro passo. Aí você buscando os conhecimentos necessários para você seguir adiante, você desbloqueia o segundo passo. O terceiro passo representa diretamente a nossa energia emocional. Muitas vezes, voltando agora para o segundo passo, vejam como eu estou tentando interligar tudo. Você recebeu a inspiração do primeiro, no segundo você colocou cada coisa no seu lugar e você observou que em alguns pontos você precisa adquirir mais conhecimento. Se a sua energia emocional não assimilar o que o mental mandou como informação, você baixa a sua energia astral, você perde o otimismo, você se coloca como alguém que está com os sentimentos voltados a realidades. Eu acredito que isso não vai dar certo. Eu estou com uma energia onde eu não acredito em mim. Isto representa diretamente a sua energia emocional, procurando baixar a sua força e a sua vibração daquilo que o mental falou que você precisa ainda conquistar para seguir adiante. Então não se permita
a se auto-sabotar por energias emocionais que coloquem você para baixo. E isso você já está inserido no universo exterior. Então podem existir pessoas, situações que falam, não, você não vai conseguir, não, isso não vai dar certo. Isso mexe com o seu emocional. Em vez de você continuar firme nos 2 desbloqueios anteriores que você conseguiu, você se bloqueia emocionalmente com a experiência. Então procure, por mais que seja desafiador, não permitir que sentimentos bloqueiem o que a sua mente, através da sua inspiração, determinou que é importante para ti. Ah, vai ser muito difícil adquirir o conhecimento, eu não me considero capaz. Isso não existe. Se isso é importante para ti e você determinou, recebeu o sinal, a luz que te traz, o processo da ideia de que aquilo pode ser concluído, se esforce. Trabalhe com as suas emoções junto da sua energia mental, que você é forte, que você é firme, que você é perseverante e que você conseguirá chegar ali. Não deixe, novamente digo, os seus sentimentos, sejam quais forem, colocar a sua energia para baixo. Venha um pouquinho, é normal, mas não deixe ele crescer. Não deixe este bloqueio se tornar uma tremenda ponte que impede de você seguir adiante. Após esse terceiro desbloqueio, vem o quarto ou penúltimo, que representa a sua energia vital, aonde você tem que colocar dia a dia, ou mesmo no seu cotidiano, diariamente, aquilo que você determinou de uma forma efetiva com a sua perseverança que aquilo vai dar certo. Citando um exemplo bem facinho, de repente você está procurando um emprego, você já recebeu uma inspiração do caminho, já viu quais são os lugares onde você tem que projetar a sua energia, você não permite que a sua energia emocional ou suas vibrações emocionais te coloquem para baixo. Todo dia você se compromete de colocar um pouco da sua força pessoal, por mais que você tenha milhões de coisas para fazer, pelo menos um pouquinho você vai alimentando aquilo com a sua energia vital, que você vai conseguir esse emprego. Você de repente entra em contato com uma empresa, você despacha um currículo, não sei como é que se fala isso hoje em dia, mas você vitaliza, você faz o seu propósito inicial estar sempre presente diariamente na sua vida, com muita perseverança. Esse é o segundo desbloqueio. Nunca esmoreça, sempre vitalize, sempre ofereça uma energia de realização diariamente para que aquilo esteja vivo na sua vida. O nome disso os gregos chamavam de egrégora, algo que você vigia, algo que você potencializa para que aconteça. E agora o último bloqueio, que representa não ter pressa no resultado. Não ter a ansiedade como guia daquilo que você busca, ou mesmo a letargia de ficar agindo sempre da mesma forma se você observa que os resultados não estão aparecendo. Se você percebe que de uma determinada forma sua persistência é mais focada e consciente, que não é teimosia, você percebe que devagarzinho os caminhos estão abrindo, porque todos os passos anteriores, eles ainda devem ser trabalhados. Então, com isso, sem ansiedade e sem letargia, você percebe que as coisas vão acontecer no tempo certo. Este é o último bloqueio que nós devemos aprender a viver. A paz do coração e da mente, focado em tudo que você realmente busca, através do primeiro passo, que foi uma inspiração, uma ideia, ou algo vivo, como uma chama que está presente dentro de ti, você não deve ter pressa. Você deve perseverar, mas a perseverança focada, porque ela desfocada é a teimosia. E novamente, como eu citei Einstein, não adianta você querer resultados diferentes agindo sempre da mesma forma. Procure essa sua inspiração. Trabalhe esses 5 passos no que for importante para ti. Desbloqueie qualquer energia que esteja impedindo esta fluidez dessa vibração maravilhosa que se projeta em todo ser humano que tem a capacidade e a perseverança de aceitar as mudanças atuais para criarmos verdadeiramente um mundo melhor, que na verdade é uma extensão da nossa melhoria, tanto individual como também coletiva. Esta é minha mensagem de hoje para vocês e termino o meu programa agora, Pedrão, como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.